com toda a sabedoria, com todo o conhecimento que ele tentou nos dar e que nós tentamos aprender realmente tudo que foi ensinado em 2020, né? Então, é um momento de reflexão, um momento de amizade, de uma amizade não só familiar, mas de uma amizade global, de muitos amigos que estão interagindo por muitas lives, por muitos encontros, por muitos momentos de reunião, de estar juntos e separados, né? Estarmos longe e bem juntinhos aqui. Né? Então, bem juntinhos é o que nos faz ter essa energia gostosa, esse amor gostoso de sentir. E sentir também essa carinha que eu estou vendo assim, né? A gente olhando, quando as câmeras estão abertas, né, Luiz? Dá uma vida para a gente, né? Dá ânimo, né? Sim, de ver o sorriso no rosto, o sorriso no olhar, e saber que estamos juntos realmente, né? Não estamos só falando com janelinhas fechadas, eu chamo tudo isso de janelinhas, né? E para hoje, nós temos um convidado muito especial. Muito, muito especial. Ele é tão especial que agora há pouco o Papai Noel passou e levou a minha internet embora, tá? Então, se eu desaparecer daqui, ele vai continuar com a live e eu vou tentar voltar, tá? Se a minha internet cair hoje, tá bom? Então, hoje nós convidamos o doutor Luiz Eduardo Berni, né, um grande amigo, né? Psicólogo, veja bem, psicólogo, doutor em psicologia, mestre em ciências da religião e fundador do Centro de Educação Transdisciplinar. Ele também é pesquisador do Ateliê de Pesquisa Transdisciplinar. É podcaster, ele faz meditação transpessoal, programa semanal no... Gente, Spotify, é isso que fala, né? Spotify, certo? E é ex-conselheiro da Regional de Psicologia de São Paulo. Agora eu lembro de algumas coisas. Agora eu lembrei. Ex-conselheiro da Universidade Rosa Cruz Internacional, né? E o nosso encontro com o Luiz foi 2018, dos 30 anos da Unipaz em Brasília, tá? Para não lembrar a nossa localização última, né? Mas eu acho que você também estava no Congresso de Espiritualidade o ano passado, Sim. né? Também estava lá. Então, não foi a última. Em 2019 foi o Congresso de Espiritualidade onde estivemos juntos, né? E o Luiz vai trazer para nós, gente, falar do simbolismo do Natal e Ano Novo. Nada melhor para quem estuda psicologia analítica, quem estuda arte-terapia, né, aprofundar esse simbolismo e essa necessidade de comemorarmos essa data. Como vocês viram a semana passada com a Heloísa, né, não é uma data que é só nossa. Ela contou que é uma data que pertence a muitas outras tradições religiosas. Né? Então, quem não assistiu essa live, pega a live da semana passada com a Heloísa, que vai complementar aqui com o Luiz. Né? O ano que vem, Luiz, nós faremos vocês dois juntos, porque eu acho que tem muita coisa. A Heloísa também, ela é cantora lírica. Olha, e ela veio falar para a gente. Né? Então, meu querido Luiz, sinta-se bem-vindo, né? Aqui na nossa casa, compartilhar teu conhecimento conosco. Eu não vou fazer a nossa meditação inicial, porque o Luiz trouxe algo especial para nós. Eu faço uma no final, tudo bem? Né? Então, a palavra é toda sua, meu querido Luiz. Desculpa te falar aqui, em nome da Hélida de Oliveira e da Leda, que não estão presentes, para lhe dar as boas-vindas por estarem num evento comemorativo hoje também. Bem-vindo, querido Luiz. muito obrigado. Bom, eu quero agradecer muitíssimo o convite da Sônia, da Unipaz. É uma alegria estar de volta com vocês agora nesse novo modo, né?
vocês em Goiânia, eu aqui em São Paulo, nós presentes, distantemente presentes, né? É muito bacana a gente estar podendo aprofundar um pouco essa forma nova de relacionar, que nem é tão nova, né? Mas, na verdade, nos obriga a esse contato que tem muitas vantagens e outras tantas desvantagens, como nós não podemos nos abraçar, não podemos fazer uma dança circular, coisas do gênero, que a Unipaz flui muito nessas perspectivas de integração afetivas, né? E essa época do ano é uma época que normalmente a gente tem isso mais aflorado. Então, eu sou um nataleiro de carteirinha, né? Desde a minha infância, né? Eu tive uma infância muito gostosa. E a gente na rua, as vizinhas ali, né? A infância, o Natal era muito comemorado com os vizinhos. Então nós íamos na casa dos vizinhos, os vizinhos vinham nas nossas casas, né, no dia de Natal, e a minha casa, a gente curtia muito isso. Depois que eu me tornei pai, casei, e os meus filhos, eu era daquele pai que se vestia de Papai Noel, entendeu? Então a gente levou o mito do Papai Noel, os meus filhos estudaram numa escola Waldorf. Então a gente levou o mito do Papai Noel até onde deu, muito legal. O Papai Noel todo ano tinha uma personalidade diferente, né? Então eu já fui o Papai Noel alemão, o Papai Noel de todo jeito lá, aquele calor infernal, e a gente trajando aquela roupa vermelha com plumas e Barbie, aquela coisa toda. E de uns anos para cá, eu sempre gostei muito, fazia cartão de Natal, levava cartão de Natal na casa dos amigos, né? E de uns anos para cá, eu comecei a fazer, o meu cartão virou um vídeo. Há alguns anos, uns 7, 8 anos talvez, um pouco mais, eu comecei legendando vídeos, né? Então tinha uma música muito bacana, eu legendava e mandava para os amigos no Natal. E aí comecei a fazer umas versões. Eu gosto muito dos temas natalinos da cultura estadunidense. Então eu comecei a pegar os temas e aí todo ano, quase todos os anos, eu crio um tema natalino e compartilho com os amigos. Então eu faço um vídeo e eu quero começar com o vídeo que traz a essência da minha fala, né? E aí eu vou dizer por onde que eu vou. Então eu vou compartilhar com vocês esse vídeo que vai trazer a perspectiva que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui nessa apresentação que nós vamos fazer aqui, tá bom? Vamos lá, então? Mais um ano que se passou na vida, logo é Natal. É um tempo para se rever, olhar, enxergar e ver o que nos pareça bom e o que foi mal. Mais um ano que se passou na vida, logo é Natal. Experiências de ter e ser tudo que nos fez crescer, fatos naturais. Mas se a vida não estava tão boa e as coisas estavam de pernas pro ar, olhe pra trás e reveja aquilo que pode e deve mudar. Não se esqueça da poeira chacoalhar. Mais um ano que se passou na vida, logo é Natal. É um tempo para agradecer, tempo para rever o que nos pareça bom e o que foi mal. Sim, agora chegou o final do ano, de fato é Natal. Experiências de ter e ser tudo que nos fez crescer, fatos naturais. Mas se a
vida não estava tão boa e as coisas estavam de pernas pro ar. Olhe pra trás e reveja aquilo que pode e deve mudar. Não se esqueça da poeira chacoalha. Mais um ano que se passou na vida. Já chegou o Natal. Há um tempo pra adolecer, outro para envelhecer com amor sempre igual. Então essas loucuras, assim, eu digo que nessa época do ano eu tenho meu surto, né? Então eu compartilho com os amigos essas bobagens. Eu tenho lá um canal no YouTube, tem uma playlist com um monte de vídeo desse tipo aí. Enfim, então, mas assim, eu começo por aí porque esse vídeo ele traz a essência do que eu quero compartilhar com vocês, né? A essência da fala que eu trouxe para vocês. E eu estou chamando essa fala de, sendo bem preciso agora, como vocês podem notar aí, o simbolismo do Natal e Ano Novo, e eu fiz questão de colocar o Ano Novo junto, né? Tem razões teóricas que eu vou explicar aqui ao longo dessa apresentação, para que eu possa colocar nessa perspectiva contemporânea com um enfoque junguiano. Então, eu não vou me distanciar da psicologia, né? Apesar de eu fazer essas bobeiras que vocês acabaram de ver aí, eu vou puxar pela dimensão psicológica. E por onde que eu vou? Eu vou aqui pegar esses 5 itens que eu quero conduzir vocês. Na verdade, a minha fala sobre o tema, que está aqui no fim, como vocês podem ver, eu falaria em 5 minutos, mas eu quero construir uma linha de raciocínio para explicar o que eu vou levar vocês ao final. Então, eu vou começar um pouco a falar de mapas de consciência, falar da psique à luz do Jung, né, que, afinal de contas, é o grande mestre aqui desta jornada que vocês fazem na Unipaz, o símbolo, o mito e o rito, os ciclos e os ritmos da vida e, por fim, o simbolismo do Natal e do Ano Novo, uma perspectiva contemporânea. Então, esse é o caminho que eu vou seguir com vocês. E para começar essa rodada, eu quero apresentar. Eu vou falar um pouco, né, de cartografia da consciência, porque este vídeo que eu apresentei, essa bobeira aí, ela está ligada com uma forma de compreender a psique humana, que passa, obviamente, pela forma como o Jung compreende a psique humana, né? E esta abordagem passa aqui. Eu quero começar mostrando um mapa, que não é o do Jung, vou mostrar 3 mapas aqui, só para a gente ter uma ideia, né, dessa evolução. A constituição, a estruturação da consciência, o mapa da consciência, ou o mapeamento da consciência, é algo que é próprio de tradições espirituais, né? E é próprio também da psicologia. O Jung foi certamente o grande precursor, mas também nós temos o Freud, que faz uma cartografia, e tem tantos outros, né? A psicologia transpessoal, por exemplo, ela é rica em mapas da consciência. E o Buck, que aqui eu estou pegando o Richard Buck, que foi um médico, escreveu um livro muito interessante chamado Consciência Cósmica. E o Buck estrutura a consciência em 3 níveis, né? A consciência simples, que é uma consciência que a maioria dos animais partilham, a autoconsciência, que é a própria dos seres humanos, e a consciência cósmica, que é própria dos avatares, né? A consciência da iluminação. Então, puxando para um viés religioso, né? Buda atingiu a consciência cósmica, Jesus atingiu a consciência cósmica, Maomé atingiu a consciência cósmica, para a gente pegar os níveis, essa tradição abraâmica, que é dominante no planeta, né? Agora, eu tenho uma possibilidade também de olhar a consciência, assim faz Jung e também faz o Buck, através de uma evolução, até chegar a esse nível de consciência maior, né? Então, essa perspectiva evolutiva, né, que é a percepção que está ligada, é muito importante a gente compreender que essa estruturação da consciência, ela se dá numa perspectiva evolucionista, né? Então, a consciência
surge com a consciência simples, evolui para uma consciência, um nível de autoconsciência, né? E chega, então, à consciência cósmica, que há uma interface. Né? Embora o Buck mapeie a consciência em 3 níveis, ele tem uma interface, né? Que é uma região das impressões sensoriais, né? A imagem mental que se forma, né? A conceituação dessa imagem mental. Aqui vocês que fluem aí na teoria junguiana já vão vendo semelhanças com o que o Jung colocou, e um nível mais alto que é o supraconceitual, que é a consciência cósmica, né? Então, há uma perspectiva evolucionista nesse olhar da consciência. Mas eu poderia pegar também uma visão tradicional, como vou pegar aqui, que vai numa mesma linha, também trabalhando uma evolução, e aqui fazendo uma leitura da tradição Rosa Cruz, da qual eu faço parte, a Rosa Cruz da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque. Então, lendo uma tradição, isso aqui não é ciência. O Buck ele tenta uma perspectiva científica. E no livro dele, é um livro do começo do século XX, né? Mas assim, William James escreveu também no século XX, começo do século XX, próprio Jung, né? Então, nós temos uma perspectiva evolucionista da consciência, no caso aqui da Ordem Rosa Cruz, também, mas aqui partindo de um olhar já com viés religioso, né? Então, há 3 níveis de consciência, né? Um nível que é a própria constituição ou a emanação de Deus, que se desdobra, né, num nível de consciência, né, o sagrado aqui nesse nível de Deus, sagrado, aquilo que é intocável, sácer, a palavra sácer, traz essa dimensão intocada, intocável. O sagrado não se pode tocar, mas ele se manifesta também numa perspectiva de espiritualidade que flui muito nesse universo natalino, né? A partir, por exemplo, fazendo sempre uma comparação entre o que a tradição coloca e o que a cosmologia traz. Porque na tradição Rosa Cruz tudo começa com a luz, que se transforma em vida, e da vida surge o amor. Essa é a trilogia, ou a tríade, né? A Santíssima Trindade, se eu pudesse metaforicamente colocar, dentro do rosacrucianismo. Então, surge a consciência, né? E quando eu estou falando de consciência aqui, eu estou falando da consciência que a gente tem conhecimento, aquilo que está na luz, a consciência propriamente dita, e aquilo que está no escuro, que é o chamado inconsciente. E a supraconsciência, como o Buck colocou, é a consciência cósmica que o rosacrucianismo vai. Inclusive, o livro não é Rosa Cruz, mas é editado pela Ordem Rosa Cruz. E a consciência propriamente dita, na dimensão humana, que é a consciência de sermos, de existirmos. Então, que vai muito nessa perspectiva que o Buck também traz, né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção. E aí, indo para o Jung, né? O Jung tem uma visão também, um mapa de 3 regiões, 3 grandes regiões, né? E aqui eu tentei dar uma certa proporcionalidade. Eu gosto muito de trabalhar com diagrama. Eu vou mostrar um monte de diagrama para vocês, né? Então, se você for pegar as regiões da consciência do Jung, você tem uma gigantesca região, que é o tal do inconsciente coletivo, uma consciência, um inconsciente pessoal, também chamado de subconsciente, que é aquele que o Freud descreve com muita propriedade. Essa dimensão do inconsciente pessoal, ela é muito importante para nós, psicólogos, porque os nossos grandes problemas estão muito alojados nessa dimensão do inconsciente pessoal, que o Freud explorou, deitou e rolou. Jung incorporou, inclusive, no seu discurso e toda a crítica que ele faz ao Freud, em uma pequena dimensão, ínfima, talvez muito menor do que tudo isso que está posto aqui, que é o tal do consciente. E é a partir desse lugar que eu estou me dirigindo a vocês, né? Estou consciente das loucuras que vou trazer para vocês, estou abordando essas questões aqui. Mas essas 3 grandes regiões, ela tem estruturas dentro dela, né? E na perspectiva junguiana, o Jung traz um mapa muito interessante, né? Que estão lá nessa dimensão do inconsciente, tem um núcleo central, chamado self, ou si mesmo, né? E esse núcleo é abordado, ele é permeado, né, por 3
estruturas que eu vou trazer aqui. Essas são leituras, obviamente, que eu estou fazendo à luz da abordagem junguiana. A grande dimensão é o arquétipo, que, como a gente bem coloca, ele é uma forma sem conteúdo, né? A gente vai preencher esse arquétipo com os nossos conteúdos. Eu gosto muito daquela imagem que fala que o arquétipo é um leito de rio seco. E a água, somos nós a água, e as culturas são a água, que passam por esse rio preenchendo esses arquétipos que nos congregam na unidade. Nós somos todos um porque temos uma dimensão arquetípica que nos habita. Que ela é rica, né, no arquétipo em si, na dimensão simbólica, os símbolos fluem dessas dimensões, e nas mitologias. Então, essa dimensão ela é projetada nas nossas vidas. Não é? Então, isso compõe o mundo interior. Né? E aqui tem uma região de fronteira, né, que é uma região conhecida, ou uma função de fronteira, que é a tal da função transcendente, que nos possibilita acessar essas questões. E essa dimensão maior da humanidade, ela se manifesta nesse nível simbólico através dos sonhos, mas através da intuição também, e dos insights. Né? Então, nós acessamos esse nível, ou recebemos informação, nós acessamos e recebemos informação desse nível. A gente sabe que o grande emissário são os sonhos, não é? Mas é possível ter o tal do insight, né? O que é o insight? É aquela pequena iluminação que a gente tem e é um negócio que a gente não estava compreendendo e de repente, puf, clareou. Né? E o que é a consciência cósmica? É a consciência de tudo isso junto, que só os grandes avatares teriam. Talvez alguns grandes cientistas também. Né? Então, essa é a dimensão mais interior dessa estrutura. O abacaxi, para todos nós, é essa estrutura intermediária chamada inconsciente pessoal, que recebe também a projeção desses arquétipos. Né? E aí a gente faz a água fluir mesmo nessa dimensão do inconsciente pessoal, né? Carregada fortemente dos afetos, né? Que promovem muitas vezes uma descarga emocional através da projeção, lembrando que tudo isso vai sendo projetado, né? O inconsciente projetivo projeta arquétipos no inconsciente pessoal, que são permeados com o rio que a gente coloca, com a água que a gente despeja ali. Ali a gente tem o grande enrosco da nossa vida, o terror do umbral, a sombra, o lado negro da força, né? Que nós temos uma grande dificuldade de olhar. Um pavor gigantesco. E quanto mais medo temos, mais essa sombra nos habita. E aqui é o campo, então, onde a psicoterapia tem seu início. Né? Então, esse mundo interior, intermediário, né? Ele é o centro da psicologia junguiana. Porque você tem o inconsciente coletivo lá em cima, né? A consciência aqui embaixo. O mapa que, por exemplo, a Von Franz faz e tal, é um pouquinho diferente. Né? Eu estou dando o meu colorido nessa história aí. Aqui nós estamos no meio da história. Então você tem ânima, ânimos, pai e mãe internalizados, essas dimensões anciãs, né? A visão de acolhimento, de poder, de vaidade, né? O homem e a mulher internalizado, né? Claro que se manifesta através dos sonhos, toda aquela encrenca com o meu chefe, eu vou sonhar com ela a partir daí, né? Projetando nele dimensões do ânima, sei lá, né? Depende da vivência de cada um. E aqui é o ambiente onde a psicoterapia vai acontecer, né? Os processos de autoconhecimento que também partem a partir da psicoterapia. Mas, por exemplo, os cursos da Unipar são muito dados a levar-nos a vivenciar o autoconhecimento a partir do curso. Então, não é que você, como normalmente você tem no ambiente acadêmico tradicional, você vai ver a teoria. Né? Na Unipar você vai fluir nas vivências que te proporcionam o autoconhecimento e, muitas vezes, o debruçar frente a esse incômodo que é o inconsciente pessoal com toda esta força. Os processos de autoconhecimento, então, passam por uma dimensão catártica, né? Então, muitas vezes a gente vomita esse conhecimento, o inconsciente ele vomita, literalmente, né? O inconsciente, dei aqui uma carinha bem arrumada para ele, mas ele é bem bagunçado, né? Eu digo que ele é o quartinho da bagunça. Você vai empurrando coisa lá. Tem hora que você empurra um, cai dois. Né? Eu trabalho com a meditação, como foi colocado ali,
a meditação é um tremendo incômodo. Porque a hora que você senta ali no quietude, o inconsciente bate e fala, cheguei, posso entrar? Né? A hora que você quer sair correndo, Deus me livre, esse negócio de meditação não dá certo. Bom, então tem um nível catártico, né? Então, que é uma explosão de sentimentos desagregadas, muitas vezes, né? A gente faz os tais atos falhos. Ah, não era isso que eu queria dizer, mas disse, e assim por diante. Aí tem um nível muito importante que está dentro da análise, né? Como é o termo da psicologia analítica, que é a compreensão do que está sendo posto para fora ali. Há uma dimensão adaptativa também, né? O Jung fala muito do Adler na relação com Freud, por exemplo, e todo o aspecto educacional da abordagem adleriana, né? Que eu acho muito importante. A psicoterapia é também um processo de educação. Eu preciso me readaptar à vida depois que eu compreendi as questões, porque senão continuo, né, dentro, vamos pegar um pouco Freud aqui, do princípio do prazer. A realidade é dura, requer adaptações, né, o tal do princípio de realidade. E, por fim, aqui uma coisa que é muito própria da teoria junguiana, que é a transformação. Não é? Então, é nesse meio, esse enrosco aí do inconsciente pessoal. Mas a gente se coloca aqui, né? Hoje eu coloquei uma camisa bonita, minha esposa falou, ah, bota uma camisa decente lá, hein, meu? Não precisa usar terno, né? Mas vai com uma camisa bacana. Então, pus uma camisa, meu ego gostou, a minha gordura, nessa daqui eu consegui caber depois dos 10 quilos que eu engordei na pandemia, né? Tem outras que estão desqualificadas. Ó, aqui, eu estou aqui usando um pouco a minha sombra para falar com vocês, né? O meu complexo de gordura nesse momento. Então, aí a gente está no ego. O ego é que escolhe a camisa, né? E tal. Então, o ego tem o quê? O ego tem... Aqui no ego, né, tem um negócio bravo que é a persona, né? É aquele cara que se apresenta assim, olha, eu sou o doutor fulano de tal. Sabe o fulano que se apresenta, eu sou o doutor, e bota o título antes do nome? Né? É a sedimentação da persona. A persona é aquela máscara grega que a gente usa, claro, todos nós usamos. Eu estou aqui na função professor. Eu tive o meu surto inicial lá, né, artístico, agora eu entrei na função professor. Né? Então, agora estou tentando me recuperar da vexame que eu passei inicialmente ali, mostrando que eu tenho alguma coisa a trocar para vocês. Né? Essa é a persona falando. A persona, então, ela é onde chegam, a gente recebe a estimulação do mundo, os sentidos, a gente vem pelos 5 sentidos. Há psicologias que vão trabalhar apenas nesse nível aqui. Né? É aqui que a gente se individualiza. É aqui que eu escolho a camisa. É aqui que eu passo batom, que eu compro a roupa, que eu corto o cabelo. Né? É aqui que eu faço julgamentos. Aquela Ana Paula lá, aquela Sara, tal da Wanda, não sei, hein? Entendeu? Né? É aqui que eu faço os julgamentos. É aqui onde está a memória facilmente evocada. E é aqui onde tem os tais tipos psicológicos. E eu vou colocar aqui que, né, as funções que o Jung coloca, eu coloquei 3 aqui. Né? O pensamento, o sentimento, que é o entendimento do que estou sentindo, a sensação, que é aquele impacto, né? Aquele fio na barriga, mas a intuição eu não coloquei aqui. Porque a intuição está lá no meu entendimento, ó, lá no inconsciente. Né? Ela vem para cá. Né? Eu tenho uma forma de agir. Eu coloquei aqui, por exemplo, a imaginação. Né? Por exemplo, o maravilhoso técnica da imaginação ativa que o Jung desenvolveu. Então, aqui é o lugar do livre-arbítrio, é o lugar da vontade, gente. Eu falo assim, eu estou com vontade de comer chocolate? Não. Você não está com vontade de comer chocolate. Você tem desejo de comer chocolate. Desejo é aquela coisa que o corpo manda para você. Quer um açuquinha, por favor? Vamos comer uma barra de chocolate, porque hoje eu tive um dia muito estressante. Né? É a vontade que diz para você, minha amiga, como assim comer chocolate? Né? Você vai controlar, você vai se controlar pela vontade. A vontade é o grande elemento de desenvolvimento que está no nível do ego. E que pode ser tão estruturada de tal forma que pode bloquear esse nível intuitivo que vem lá de cima. Pode negar. Né? Então, o processo de negação é um mecanismo básico de defesa, né? Como diria o próprio Jung. Aliás, desculpe, o Freud iria colocar melhor as coisas nesse nível.
Então, essa aqui, só assim, dando uma passada, essa estruturação da consciência que o Jung traz para nós aqui. Eu quero trazer agora uma outra dimensão, que agora vamos começar a entrar, então, dentro desse aspecto que nos congrega hoje nessa conversa, que é a dimensão que vai falar do símbolo. Né? E o Jung faz, eu gosto muito do O Homem e Seus Símbolos, né? que talvez tenha sido um dos últimos textos que o Jung escreveu, se não o último, sei lá. Aí a turma que conhece mais em profundidade pode depois colocar. Ele diz que, olha, há que se fazer uma distinção entre símbolo e sinal. Sinal é uma coisa muito pobre, muito menor do que ela realmente quer significar. Então, a gente tem aqui um sinal de divisão classicamente conhecido entre nós. Né? É muito pobre. A divisão é aquele processo de separar, distribuir para cada lado, etc. e tal. A gente tem um simbolinho contemporâneo aqui, que é esse emoticon, né? Que é a junção de símbolos que não tem nenhum sentido. Né? Eu, quando comecei a ver isso lá no final dos anos 90, a gente não via o emoticon. Vamos lembrar disso, gente? Quer dizer, vamos lembrar disso. Eu estou falando disso, né? Ó, esse simbolinho aqui, no começo era 2 pontos e um parênteses, que não dizia absolutamente nada. Depois, hoje você bate o olho nisso e fala, é uma carinha de felicidade. Né? Aí tem aquelas outras que a gente usa agora no WhatsApp, que é a amarelinha. E tem um monte de outras coisas surgindo por aí. Cada um vai dando um nome. Então, é um nível primário de símbolo. E esse outro símbolo aqui, eu estou aqui denominando de símbolo arquetípico pessoal. É aquilo que o Jung chamou, né? Chamou não, reconheceu como mandala. E aqui eu estou colocando que o mandala é um símbolo, o Jung vai dizer que é o símbolo do self, mas eu vou dizer que é um símbolo, também é o símbolo do self, óbvio, né? É o símbolo do processo do arquétipo pessoal, do self, mas também do processo de individuação. Né? E dentro dessas estruturas, como eu tinha apresentado, né, você tem, então, os 3 componentes que eu acho assim, extremamente importantes da gente falar, porque é deles que nós vamos tratar, que a gente fala aqui, que a gente vivencia no Natal. É o símbolo, que é a imagem arquetípica, é o mito, que é a história arquetípica, e o ritual, que é a dramatização da história arquetípica, através do qual a gente usa os símbolos. Né? Então, essas 3 estruturas estão presentes nas festas religiosas, de maneira geral, e na festa natalina. Né? Mas eu vou tentar dar a ela uma coloração mais contemporânea. Então, você tem aqui o mito, né? E aqui eu estou pegando o Campbell. O Campbell vai dizer o seguinte, o mito tem 4 grandes funções. Da primeira função do mito é dar manutenção ao mistério. Né? O mistério é o mistério que nos faz caminhar, gente. Porque quando a gente chega perto dele, ele se afasta. O mistério é sempre misterioso. Quando você descobre que quem matou o Coronel Mostarda na biblioteca com candelabro foi não sei quem, isso aqui é só para os iniciados, hein, Sônia? Não é? Porque quem é jovem não sabe do que eu estou falando. Né? Eu estou falando daquele jogo detetive. Acabou o mistério, perde a graça. Quando eu descubro quem matou Det Reutemann, também coisa antiga, acabou a novela. E o mistério, felizmente, é aquilo que está sempre recuando. Então, o mito dá manutenção ao mistério. O mito também ele é provido de explicação. A cosmogonia, seja ela na origem da... Né, por exemplo, contei ali a cosmogonia Rosa Cruz, né, que começa, para o ser nunca houve começo, fala da luz, vida e amor. Né? A cosmogonia também se retrata na ciência, na cosmologia, na explicação científica. Né? O mito também dá função social, moral. O mito é que explica, os deuses lá que vão explicar por que o casamento é monogâmico ou por que é poligâmico. Depende da cultura. Né? O rio cultural percorre o arquétipo do jeito que lhe convém. Mas é o mito também que vai dar a estruturação pessoal. Né? O grande mito pessoal é o mito do herói. Né? Que a gente vive ali. Então, pegando essa estrutura,
e dialogando com ela dentro do Natal, eu estou aqui ainda fluindo nas festas religiosas, você vai ter um componente, né, que eu chamo de vórtex sagrado profano. Né? Então, é o arquétipo lá em cima no self, se manifestando no ritual. O ritual atualiza o mito, atualiza o arquétipo, dá vida ao símbolo. Isso acontece normalmente no templo. Então, para os católicos, a gente tem a tradicional Missa do Galo, que agora não acontece mais à meia-noite. Até isso mudou. Antigamente acontecia à meia-noite. Então, eu me lembro, meus pais, meu padrinho lá em casa, eu assistia a Missa do Galo. Não sei porque eles assistiam a Missa do Galo, mas era o grande acontecimento da noite de Natal. Assistir a Missa do Galo, onde essa energia psíquica é atualizada dentro do mito, no espaço sagrado do templo, onde se vivencia o ritual, tem a função de dar vida ao mito e ao símbolo. Não é? E o ritual não é só religioso. Por exemplo, a academia é extremamente ritualística. Aqueles que passam pelo processo de estrito sensu, com as bancas, herméticas bancas de mestrado, doutorado, livre docência, tem uma comissão sagrada que vai julgar. E até no ritual da banca, que é muito simples hoje, na hora de proclamar o veredito, todos ficam de pé. Entende? Percebe? A gente não chama de ritual isso na academia, a gente chama de cerimônia. Mas o reitor, inclusive, numa colação de grau tradicional, ele usa vestes religiosas e bota aquele sinete na cabeça do graduando porque ele está colando o grau. Entende? Vejam, está fora do ambiente da religião. Mas nós somos plenos desta vivência, desta força vivencial. Então, o espaço sagrado atualiza, né, essa dimensão. Então, você tem o mito, o símbolo, o mito e o rito como elementos fundamentais desse processo de estruturação. Né? E aí você tem uma outra dimensão que é muito importante, que está ligada com o momento que a gente vive, e a gente muitas vezes está desconectado. Eu fiquei feliz de ouvir que a palestrante, não sei se foi a semana passada, a palestra, mas ela falou que o Natal não se refere apenas ao cristianismo. Tem outras questões envolvidas. Mas, agora eu quero voltar um pouco para uma questão importante, que são os ciclos e os ritmos da vida. Né? Então, nós vivemos em ciclos e ritmos, que nós, na sociedade ocidental, perdemos essa conexão. Se eu perguntar hoje qual é a lua, ninguém sabe responder. Em que lua nós estamos? A maioria de nós não sabe responder. Talvez aqueles ligados à astrologia saibam exatamente em que momento lunar estamos. Mas o que é um ciclo? O ciclo é um evento que se repete. E o que é o ritmo? É a frequência com que esse evento se repete. Então, os ritmos curtos, há ritmos curtos e ritmos longos. Eu vou aqui dar um exemplo de ritmos distintos. Né? Então, o ritmo básico do planeta é o dia, que tem 24 horas. O eixo da Terra, a Terra girando sobre seu eixo, vai se expondo ao Sol, não é? E esse movimento de rotação do planeta traz um ritmo que é o dia, que tem 24 horas. Outro ritmo importante é o ritmo do deslocamento da Terra, que está a Terra, deslocando-se em sua órbita ao redor do Sol. Esse deslocamento, esse ciclo chamado ano, tem um ritmo de 365 rotações da Terra sobre si mesmo. Certo? E a gente tem, associado ao sistema Terra, a Lua, que circula ao redor da Terra, então é o mês, né, o chamado mês, num ritmo de 30 dias. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Né? E essas coisas vão tendo marcos, por exemplo. Né? Nós temos, quando a Terra... E aí, assim, o eixo da Terra, vocês vejam que eu coloquei o eixo da Terra aqui inclinado. Né? Se o eixo não tivesse uma inclinação em relação ao plano, a gente não teria a distinção de norte-sul. Seria tudo igual. Ou seria permanentemente um inverno em determinado continente e um verão em outro continente.
essa inclinação do eixo da Terra e o deslocamento dela sobre a órbita que vai configurando as 4 estações, né? A gente chama de solstício o momento em que a Terra está mais longe do Sol, né? E aí, quando depende da inclinação do eixo, por exemplo, aqui vai começar o verão e no hemisfério norte vai começar o inverno, nessa época do ano, agora em dezembro, né? 21 mais ou menos. 21 de março, a gente tem o verão. Depois, 21 de junho, a gente tem o inverno aqui. Enfim, quer dizer, a gente sabe que o que é quando é exatamente invertido a estação com relação ao hemisfério norte, né? Isso aqui vai explicando algumas coisas, porque o Papai Noel usa aquela roupa cheia de pluma e aqui é um calor dos infernos. Ele chega aqui tirando a roupa, porque ele chega com o trenó, coitado das renas, né? Já estão derretendo aqui embaixo, né? Mas a gente comprou essa ideia aí. Então, esse é o grande ciclo, os grandes ritmos e ciclos nos quais a gente está envolvidos. Mas o nosso corpo também tem ritmos. O grande ritmo é o ritmo circassiano. Circa quer dizer tempo e diem quer dizer dia, né? Carpe diem. Lembra aquela frase clássica latina, né? Então você tem um ritmo de sono e vigília. E a gente sabe que a manutenção da saúde mental exige que nós nos desliguemos para viver o mundo dos sonhos. Que quando a gente acorda, a gente não dá a menor pelota. Ninguém lembra dos sonhos. Só se ele foi avassalador. Se você encontrou aquele galã de cinema, né? E aí você olha para o seu marido e fala, e agora? Como é que eu vou contar o meu sonho do dia? Que eu sonhei lá com, vamos pegar um já velhinho, Brad Pitt. Entendeu? Como é que eu conto isso? E o cara também, né? Sonhou lá, sei lá, eu com quem. E o que significa isso? Primeiro, a gente tem que entender que a literalidade do sonho, dos símbolos do sonho, está fora. A menos que você sonhou com o seu chefe e você carregou lá para o seu inconsciente pessoal a briga que você não teve com ele durante aquele dia. E lá você matou ele no sonho. Muito bom. Aliviou a sua energia psíquica lá no sono. Então, o ritmo circassiano, ele tem lá, mais ou menos, um ritmo, né, de 8 a 16 horas. 16 horas de vigília, 8 horas de sono. Eu coloquei assim, mas isso é muito pessoal de cada um de nós. E também há uma oscilação na temperatura corporal. Quando você está dormindo, a temperatura do seu corpo abaixa. Por isso você sente mais friozinho. Às vezes você está dando aquela dormidinha, tá calor, mas você sente um friozinho e você quer alguma coisa para te cobrir ali. Então, são esses grandes ritmos básicos. E tem 2 outros ritmos, que é o supradiano, por exemplo, a menstruação na mulher, que está ligada ao ciclo da lua, e os infradianos, que é a frequência cardíaca e o ritmo respiratório. Né? Por exemplo, a frequência cardíaca é de 60 a 100 batimentos por minuto. E a respiração, a gente respira de 12 a 18 vezes normalmente. Claro, se tomou um susto, aquilo... você hiperventila, por exemplo, né? Quando vai fazer uma respiração holotrópica, você não vai poder respirar desse jeito, senão você nunca vai alterar teu estado de consciência. Então, estão percebendo? Essas coisas estão conectadas. E tem um outro ritmo importante, que é o ritmo do sexo, que ele está fora desses grandes ritmos, que tem 3 fases, né? O desejo, a excitação e o orgasmo. Então, esses são os ritmos onde a gente funciona aqui. E aí a gente tem o tempo. A gente vive a dimensão do tempo, né? E esse tempo que nos habita, que tempo é esse? A gente vive o tempo cronológico, que é totalmente artificial, embora esteja ligado com os movimentos da circulação da Terra e da rotação desculpe, com a circulação, com o movimento de rotação da Terra. As civilizações tradicionais não tinham relógio, gente, né? Então, essa coisa do meio-dia para almoçar, 8 horas precisa entrar no trabalho, a gente foi criando um ritmo diferenciado, que pode ser visto como a imposição de um ritmo psicológico, que pode ser pessoal, mas muitas vezes pode ser imposto. O cara que se aposenta e tem que acordar às 8 horas da manhã, porque ele trabalhou 30 anos e ele já fica preocupado nas férias que ele está muito vagabundo, dormindo no horário de trabalho, né?
O ritmo biológico, que são esses do circassiano, e um ritmo muito interessante que a gente tem no estado meditativo, que é o ritmo da presença, a presença plena, né? O mindfulness. Eu gosto muito desse termo. Eu nem sei se eu entendo ele corretamente com toda a sua significância, mas ele é um neologismo em inglês. Mindful, né? Mente cheia de nada, que é a presença, né? É aquele momento da presença, que eu sinto, eu percebo o meu ritmo cardíaco, né? Muitas meditações vão trabalhar na percepção da respiração, como o ar entra, como o ar sai. Né? Nada existe, só a vida que habita meu corpo. Isso é muito importante. Não é? Então, a gente vive dentro deste circuito temporal que nos habita. A gente muitas vezes está ligado com o circuito cronológico, está na hora de acordar, está na hora de dormir, está na hora de estudar, está na hora, está na hora, está na hora. A gente às vezes dá pouca atenção ao ritmo biológico. Nossa, eu nem percebi, eu estou com uma prisão de ventre porque o meu organismo falou que eu tinha que ir no banheiro, mas eu estava tão ocupado que eu não fui. Eu desenvolvi aí uma cistite, por exemplo. Né? Ou o ritmo psicológico, né, que é alterado na internet. Né? Quando você se envolve com alguma coisa, né, a internet tem uma distorção temporal. Você fala, nossa, quanto tempo fiquei aqui? Nem percebi. Né? E aquele ritmo da presença que eu coloquei. Muito bem. Então, isso posto, agora eu vou caminhar, estou me encaminhando para o grande finale. Né? Que é o que isso tem a ver com esse negócio de Natal? Porque eu apresentei aquele filminho ridículo e, de repente, saí para fazer essa discussão toda aqui. Né? Então, vamos retomar um pouco aqui agora, né? o lugar que estamos. Né? Vamos retomar um pouco aqui o lugar que estamos. Então, o que eu apresentei para vocês? Né? Eu comecei falando dos mapas da consciência, não sei mais o quê, da dimensão evolutiva que isso traz, né? Falei da estrutura junguiana do conhecimento, né? Da cartografia que ele faz, das estruturas que estão lá, dentro daquelas regiões, né? Como essa dimensão se desloca, né? Então, é a dinâmica dessa região, certo? Só quebrei aqui um pouco porque estava meio desfocado. E aí, o Jung faz uma gigantesca crítica, gente, à nossa sociedade. Né? Ele, lamentavelmente, na época que o Jung estava vivo, se você lê o Jung com más intenções, eu diria assim, você vai fazer uma crítica ao Jung porque ele trata os povos nativos como primitivos. Né? E os civilizados, então dá uma sensação de que o Jung está fazendo uma distinção, colocando que nós somos os civilizados e os primitivos estão numa categoria interior. Acho que a gente não pode entrar nesse circuito, porque não foi isso que o Jung quis dizer. Né? Ele faz, então, ele trata de uma valorização das sociedades primitivas, porque elas têm uma conexão com os símbolos que nós perdemos diante da vida louca que a gente leva nos grandes centros urbanos, sobretudo. Cada vez mais vivemos nos grandes centros urbanos desconectados dessa dimensão arquetípica que nos habita, que transita através de nós. Por isso estamos cada vez mais neuróticos. Não conseguimos compreender os nossos processos de autoconhecimento. Né? Então, o Jung faz uma crítica e coloca que as sociedades nativas, tradicionais, elas têm uma propensão a ter olha aqui, melhor saúde mental do que nós. Porque nós não damos vazão a isso. E aí nós ficamos congestionados, nós temos uma prisão de ventre, vamos colocar assim, do inconsciente pessoal, com todos aqueles conflitos que nos habitam, e não transitamos em cima dessa dimensão simbólica que os povos tradicionais fazem com maestria. Né? E aí a gente sonha, que a gente sonha. Né? Ah, não lembro do sonho. Tudo bem, você não lembra, mas você sonha. Se você conseguir parar um pouquinho e prestar atenção, você fala, eu sonhei. Né? E aí, muito bem, sonhei. Né? Outro dia eu estou lá, né, nos meus diálogos oníricos. Outro dia eu sonhei, que ainda não sei o que significa, eu sonhei com um peixinho que tinha 48 furos. Pois, que é uma imagem arquetípica. Agora, o que ela quer dizer ainda não sei. Entende? Então, eu tenho que ter a curiosidade para entender o conjunto onírico que me habita,
a curiosidade de saber que algumas dimensões estão muito ligadas à vida pessoal e os conflitos do dia a dia, né? E separar o joio do trigo e poder perceber essa dimensão maior que nós, ditos civilizados, temos, né? Então a gente flui dentro do símbolo, gente, como a gente nunca fluiu. Veja a morte do Maradona. Nós estamos no meio da pandemia, tinha 1 milhão de pessoas se amontoando na frente da Casa Rosada para ver o símbolo morto. Maradona, né? Desvincula da pessoa, porque como pessoa ele tinha um monte de problemas. Mas era um gênio que recebeu a projeção do ideal que tínhamos por ele. Muitos de nós, eu não. Mas muitos tinham, né? Eu fiquei muito triste quando o Sean Connery morreu, que era um ícone para mim. Né? Um ícone, não, um símbolo. Percebe? E não só porque era um grande ator, mas também porque tinha uma vida pessoal interessante. Quando essas coisas se juntam, elas trazem uma dimensão muito importante. Mas, gente, nós estamos agora vivendo nesse terror da pandemia, mas um pouco antes já vivíamos. Nós nos deparamos, brasileiros que somos, mas não só, com a sombra que nos habita em termos populacionais, em termos de sociedade. E fomos para a raiz disso, né? E fluímos dentro do ambiente político na raiz, né? E elegemos pessoas que tratam, que eram esperanças simbólicas que não se concretizam com essa esperança simbólica. E, de repente, a gente se vê de frente para a sombra. Isso é muito bom, socialmente falando, porque teremos a oportunidade, estamos tendo, e acho que estamos revertendo, né, a possibilidade de rever este lugar. E aí a gente perde essa conexão e fica congestionado. Mas, na verdade, a gente flui sim. Vamos lá. A gente flui, nessa época do ano, para uma dimensão, né, que reúne 4 níveis simbólicos. Essa época do ano, o Jung, tanto quanto Campbell, o Jung fala muito de símbolos naturais e símbolos culturais. Campbell vai também falar disso, mas ele vai falar de mitos culturais e mitos naturais, né? Então você tem aqui, como vocês estão vendo, 4 níveis. Por exemplo, num nível social, nós estamos no final do ano civil, né? Podíamos fazer uma discussão sobre o calendário gregoriano, que é o que vivemos. Nós, antes dele, vivíamos o juliano. Temos vários outros calendários circulando no planeta, né? Mas o ano civil. Então, o mundo ocidental, pautado por uma visão econômica capitalista que habita todos os todos os países. Já estou indo para a Federação das Galáxias, cambal, né? Fim do ano. E aí a gente faz festa de final de ano, comemora que ganhamos um dinheiro que vamos compartilhar com os funcionários lá em março do ano que vem. Damos aquela festa de Natal. Então, tem uma comemoração social, global, planetária, ligada ao final do ano de trabalho. Tem também uma dimensão, que é a dimensão natural, está mudando a estação, né? A gente, às vezes, põe uma guirlanda na porta de casa, e a gente nem sabe por que põe a guirlanda. Porque a guirlanda está ligada à mudança do solstício e equinócio. As guirlandas celebram essas mudanças de estação, né? A gente põe, lógico, aqui no Brasil, uma guirlanda associada ao Natal, com motivos natalinos, né? Então, as guirlandas vêm trazer um pouco essa mudança na estação do ano e o efeito que ela tem na nossa vida. No hemisfério norte, nós estamos num fio do diabo lá agora, né? Então, é um momento muito mais introspectivo, né, do que para nós aqui. Aqui nós estamos indo para o lado contrário, está indo para um calor, né? Então, e aqui está, nesse terceiro nível, a dimensão cultural, eu estou chamando de cultural, porque é o nascimento do avatar. Eu vejo que eu não chamei de Jesus. Claro, Jesus é um avatar. Mas eu podia pôr Horus aqui, tem lá aquelas coisas. Não sei se a colega na última live falou sobre essas questões, né? Mas, enfim, o avatar, neste caso, Jesus, traz a mensagem do nascimento de algo novo, de uma mensagem de esperança pautada pela paz e pelo amor, que é o bojo daquilo que o cristianismo traz, né? É o momento do nascimento. E aí, os reis magos levaram lá o presente para Jesus. Mas por que a gente dá presente para nós? Nós não somos Jesus. Por
porque está no outro nível, está no nível de baixo. Né? É o momento em que o herói, todos nós, somos heróis na vida. Transitamos fazendo a jornada do herói. Né? A jornada do herói é comemorada no final, na pausa. Nós estamos numa pausa, e a pausa é super importante para recarregar as energias. Então, todos esses níveis que a gente está vendo aqui, então, por isso que eu fiz questão de chamar, quando a Sônia convidou, de simbolismo do Natal Ano Novo. Porque eu posso fluir no simbolismo do Natal, que é só um nível, ligado à cultura, ao cristianismo. Eu estou chamando aqui a cultura, a religião, eu estou chamando de uma dimensão cultural, né? Ligado ao cristianismo. Mas a maioria das pessoas talvez esteja fluindo, certamente está fluindo, em todas essas dimensões, mas simboliza em termos do Natal. Né? E aí, o que eu tenho aqui nessa dimensão aqui, nesses pratinhos aqui, nesses discos, caindo num tocador de LP? O Axis Mundi, gente. A árvore da vida. Olha aqui a árvore de Natal. Onde se estrutura as diferentes dimensões que são adornadas, celebradas, né? Porque é através do eixo do mundo que a vida se estrutura. Então, é nessa pausa que a gente está fluindo. Né? Então, o eixo pode ser visto como também eu poderia colocar aqui a energia psíquica circulando aqui entre o inconsciente e as regiões do inconsciente. Ó, vou para o próximo. Vou fazer essa aqui. Ó. Eu fiz lá uns símbolos. Né? Então, eu tenho aqui o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal e o consciente. O self, o ego, a energia psíquica transmutando aqui. E o que é o processo de individuação? É o processo de junção, de união, de consciência plena, que está nesse símbolo aqui do lado, nesse mandala, que é a união de todos esses símbolos. Um círculo com um quadrado e um triângulo para cima e um triângulo para baixo, que traz esse mandala aqui. Né? Por exemplo, dentro dessa simbologia que eu trouxe aqui. Então, é a união desses planos. Que pode ser a união, pode ser o subir, o transitar, né? A jornada heróica pelos diferentes planos da realidade. Né? Então, o simbolismo do Natal e do Ano Novo, porque eu não estou dissociando uma coisa com a outra, é a celebração arquetípica da vida, que habita cada um de nós, nessa jornada heróica que estamos transitando pela vida. Enfim, essas são as reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Foi dentro desta jornada que eu fluí, não é? E então, dentro dessa perspectiva que eu trouxe no filminho que iniciei, eu tenho um filminho para fechar. Posso passar, Sônia? Ainda não vai fechar, não. Ah, então tá bom. Então tá bom. Dá um tempinho para a gente conversar, né? Dá um Então, tempinho pronto. para a gente colocar aqui, né? E essa jornada que você colocou ali, né, do nosso herói transitando na vida, né? E que nós estamos bem nesse momento, estamos fechando um ciclo, né? Fechando o ano e para iniciar o ano que vem. E esse herói deste ano, né? Vamos pegar 2020 aí, como que você pode nos dar assim o herói deste ano, transitando para o ano que vem? Que está morrendo um ser humano agora, não estou falando físico, né? Esse ser humano ideal de 2020, e passando para 2021 com esse nascimento. Então eu vejo assim, eu acho que tem vários elementos importantes, esses todos que eu coloquei, mas eu acho que a gente tem uma dimensão, e eu falava um pouco no off quando a gente começou, né? Nessa percepção, o Campbell fala que a gente precisa trabalhar dentro de uma mitologia planetária, né? Nós não vivemos sem um planeta, gente, né? E assim, o James Lovelock, que é um teórico importantíssimo, tem a teoria de Gaia, né? Ele propõe a teoria de Gaia, ele diz o seguinte: Gaia é um planeta vivo. Olha que bonito isso. O povo indígena diz assim: nós pertencemos à Terra. Né? E na melhor perspectiva das esquerdas, a Terra pertence ao povo. Está errado. Gaia está mostrando que nós estamos destruindo o planeta e ele está chacoalhando o ombro. Né? Então nós estamos de frente, como eu falava ali no começo,
para a sombra que nos habita, a sombra que ameaça destruir o planeta. O planeta não vai ser destruído. A sombra ameaça nos destruir. Né? Então, quando a gente não tem consciência da sombra, e a sombra aqui eu estou ampliando, é o nosso potencial destruidor, potencial ligado à grana, ganhar pelo ganhar, né? Não compartilhar. Será que a gente precisa de tanto dinheiro assim? Você vê a roubalheira que existe nesse país, em todos os países? Mas é malas de tanto dinheiro que dá para viver 2 encarnações até. Né? Então, eu estou entendendo que esse momento, a pandemia, fisicamente nos traz um olhar para dentro. Nós somos sendo obrigados a olhar para dentro de nós mesmos. Né? E a gente está vendo coisas muito ruins. A gente viu que os feminicídios têm aumentado, que os casamentos têm sido desfeitos, os conflitos têm se ampliado. Né? Então, se eu vou olhar por isso, é horrível. Mas é uma perspectiva que eu tenho para o crescimento. Então, nós estamos diante de um momento planetário, né, em que temos que procurar valorizar o ambiente, né, a ecologia é fundamental, para que a gente possa crescer numa relação harmoniosa com o ambiente. Porque se assim não for, a Terra continua e nós não ficamos. Eu acho que a grande mensagem para o herói do ano que vem, né, a nossa trajetória que inicia, com uma pandemia que parecia que ia acabar e voltou, né? Nós precisamos ter um entendimento de em que lugar estamos e como nós podemos compartilhar as benesses dessa consciência que nos habita, né? E levar isso para aqueles com os quais convivemos. E aqui eu estou falando em termos mundiais mesmo. Né? Enfim, para mim, essa é a grande mensagem. Termos mundiais, porque nós temos que rever também todos esses valores, né? Valores morais, sociais, principalmente os éticos. Né? O valor ético acabou, parece que não existe mais ética. Né? As pessoas deixaram de ter ética, acho que nem sabe mais o que palavra é essa, né? Qual é o significado, qual é o sentido de ética. Né? Eu estive numa roda de conversa outro dia que não era uma pessoa qualquer, disse, eu tenho a minha ética. Nós não temos a minha ética, nós temos a nossa ética. A ética é uma coisa social, é uma coisa que vem de dentro para fora e de fora para dentro. Né? É um momento de respeito, autorrespeito e respeitar o outro. Então, pensar também nessa transformação psicológica que nós estamos precisando fazer. Né? Reflexão, né? Como você diz, fazer uma introspecção, entrar, fecha a porta, fecha a janela e pensa um pouco lá dentro o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a minha função, qual é a minha tarefa, né? Qual é a minha tarefa de vida? Qual é a tarefa dessa pessoa que está aqui? Para que ela serve? Né? Não só para fazer uma mochila nem é mais mochila, é uma super mala de dinheiro, mala e morre e não leva nada, né? Mas qual é a tarefa de vida? Você está aqui por algum motivo. E parece que todo mundo chega nesse final de ano, todo final de ano, e fala assim: o ano que vem eu vou ser melhor. Né? É uma boa proposta, eu acho tão bonito. Né? Vou amar mais, vou cuidar mais. Aí passou, pulou as 7 ondinhas lá na praia, pronto, o ano que vem chegou, e a vida continua. Né? Então, cai na superstição e não na possibilidade de fazer o arquétipo fluir pelo símbolo. Por exemplo, eu particularmente acho muito interessante a consulta oracular em alguns momentos. Né? Então, você, por exemplo, tirar um arcano do tarô para o ano que vem. Mas não é aquele arcano que eu tiro só na hora que eu estou ali no ano novo e esqueço ele depois. Não, não. Se você vai mexer com essa dimensão simbólica, você tem que ver o que você vai aproveitar com isso aí. Né? Como é que você vai fluir? É assim que a gente cresce em autoconhecimento. Quando eu tenho informações e eu volto a elas, por exemplo, a astrologia, pode ter muita informação interessante. Mas não basta você ir com curiosidade superficial. Né? Eu preciso estudar. Né? E poder ser aquilo que o meu potencial indica que eu possa ser. Né? Então, consultar um oráculo, por exemplo, né? Que é uma pegada interessante para discutir, né? É consultar o self para ver qual é a mensagem que vem.
né? Através da intuição, que cutucou o self pedindo uma orientação. Se eu tenho um entendimento dessa natureza, eu sei usar e vou me servir da informação porque ela tem algo a me dizer. E aí eu fico muito frustrado quando ela me diz alguma coisa que eu não queria ouvir. Então eu já não tirei direito, vou ter que tirar outro aqui, essa morte invertida não está muito boa, né? Esse arcano não dá. Né? Então, assim, ou eu vou com coragem para enfrentar, ou é melhor não. Né, como você falou aí, a morte invertida, ou quando aparece a torre ou o diabo, né? Ninguém quer. Mas está te falando alguma coisa, está te dando um sentido, né? Olha Exato. para isso e vê o que sentido que traz. Então, e pensar, saiu essa carta para quê? Né? O que eu faço com ela? Ela está me dando uma direção e eu tenho que olhar para essa direção, mesmo que tenha que ser para as profundezas, né? Então, eu gosto de falar assim, tem muita gente que quer caminhar para a luz a qualquer custo, né? Só que caminhando para a luz a qualquer custo, você entra numa sombra a qualquer custo também, né? Exatamente. Porque essa luz que a gente vai buscar, cuidado, ela faz uma sombra bem grande também. Ela pode cegar. Pode cegar. Cegar. Olhar muito para o sol cega, né? Exatamente. Tira a A visão. estética, eu sempre gosto de mencionar nessa dimensão, Sônia, o nazismo. O nazismo, ritualisticamente falando, esteticamente falando, era lindo. E era uma sombra que comia aquilo ali que ninguém percebia. Quanto mais iluminados eles se achavam, mais no escuro eles estavam. Né? Então, essa coragem de entender o lado negro da força que habita todos nós, né? É muito importante isso. Nós só conseguiremos ser bons quando entendermos que não somos. Nós nos tornamos. Nos Né? É um tornamos, isso é ato de verdade, vontade. nos tornamos. Porque, olha, para ser bom é muito difícil, viu? Ou aquela questão de se falar assim, fecha a boca, nossa, você fecha a boca, mas sai tudo pelas, né? Sai pela orelha, sai pelos olhos, sai pelo nariz, tudo aquilo que você não quer falar. A boca fecha, mas o resto abre, né? Então, olhar para essa sombra é muito importante, né? Olhar para essa sombra que está nos dominando muito e que nós não queremos ver. A gente tenta a todo custo iluminar, né? A Andrea falou aqui, é necessário resgatar valores e culturas, compreendendo e aplicando em prol de transformações pertinentes à comunidade e ao mundo. É. Conhecer a si mesmo é saber usar este conhecimento. E é importante isso nessa dimensão ética, valores e tal. Qual é o grande código de ética que está posto para todos nós? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Esse acordo surgiu depois de todas as barbaridades que nós fizemos. Nós, digo, os seres humanos, né? Por exemplo, nos campos de concentração. Né? Enfim, toda a guerra traz essa barbaridade. E a declaração que embasa a ética da psicologia, né? Ela é fundamental para que a gente possa... Que direção tomar? Esta. A que está proposta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Dos direitos humanos, e aí a Amanda completa aqui, né? Eu acho que a pandemia também trouxe à tona... Ai, correu. Onde é que está? Perdi. Trouxe à tona a nossa relação com os animais, que precisa ser revista com mais amorosidade. Sim, com mais amorosidade não é só para os animais, é com as plantas. Sim. Quando eu vejo o povo cortando árvore, porque a calçada está quebrando, gente, a calçada que é a mais lá, não a árvore que está saindo pela calçada, né? O lugar dela é lá, principalmente nas cidades grandes. Então, tomar cuidado com a natureza, que não é só bichinho, mas são as plantas, as árvores, os parques, a nossa Amazônia, né, os nossos rios. Então, quem conhece São Paulo, é triste ver os nossos rios em São Paulo. Aí, quando eu estou lá em Santa Catarina, Paraná, eu vejo aqueles rios maravilhosos, limpos, né? Então, eu falo, poxa, por que num estado é assim, no outro não é? Não, tudo é cultura também. É cultura, respeito, cuidado, né? Aprendizado.
de cuidar do que é nosso. A natureza é nossa. Nossa, sim. Como o Luiz falou, não é propriedade, mas é responsabilidade nossa de cuidar dessa natureza. Porque senão ela vai se cuidar como ela está se cuidando sozinha, né? Então, trazer essa reflexão, né? Esse momento, né? E o que eu acho bonito também é pensarmos que nós não somos nada, né? Você vê o tamanho do bichinho que está aí, ninguém consegue nem ver, e ele faz pum, tchum, puf, tal. É a maior lição que tem, é fazer tudo com o ser humano, mas o ser humano se acha, né? Então, essa questão desse ego inflado. Mas vamos refletir, pensar nessas teorias que o Luiz trouxe e nos colocarmos em qual lugar. Porque nós temos, assim, uma vivência na Unipaz, eu acho que todas, né, traz uma bandeira da paz, por isso chama Paz, Unipaz, né, Universidade da Paz, e carrega essa bandeira de proteção do meio ambiente, proteção das pessoas, respeito com as pessoas, cuidar de tudo que tem com paz. Mas o que o Pierre falava, a paz não é uma coisa pacífica, né? É difícil manter a paz. A gente tem que manter uma paz, até manter a própria paz interior é difícil. Quando você fala, para de pensar, dorme, aí você está lá, estou na hora de dormir e a cabeça continua pensando, né? Vai dormir, aí você não consegue. Então, paz é algo que se conquista, mas não é com guerra, se conquista a cada dia, com a respiração, com a tranquilidade, né? Com o autorrespeito. Aí a gente Com a volta um aceitação do pouquinho. outro, né, Sônia? E, sobretudo, Nossa, aquele outro com o qual eu não concordo. É muito importante aceitar as pessoas com as quais eu não concordo, que é o dissenso respeitoso. exatamente. Né? Aquele que eu não concordo é que diz tudo a meu respeito. Pois é. Né? Aquilo que eu não concordo é o meu espelho. Está lá me dizendo, você é assim, você é muito assim, cuidado. Né? Que era exatamente essa frase que eu ia buscar lá nos gregos. Conhece-te a ti mesmo, né? E conhecerá todos os deuses que habitam em ti. Então, é interessante esse conhece-te a ti mesmo. Porque eu olho para o outro, nem sei quem ele é, já não gosto dele. É um espelho, né? É uma coisa. Mas, voltando aqui no nosso final de ano, nosso Papai Noel não levou mais a internet embora, ela ficou aqui, né? Deixou a minha internet aqui. E vamos pensar, né? Porque o Luiz tem uma finalização e antes dele eu vou fazer a minha hoje, que eu não fiz uma meditação no início, né? Então, eu gostaria que vocês, quem pudesse abrir a câmera para nós vermos, nós estamos tão pouquinhos hoje aqui, vamos abrir um pouquinho a câmera, né? E pensar, Luiz, o que você pode me dizer, antes de eu fazer essa meditação, daquela estrela que tem, né? Nós temos aquela estrela guia na nossa história, né? Que ela guiou os três reis magos. O que você pode me dizer sobre essa estrela? Então, eu diria que a estrela, né, é o flash da consciência, o insight, que vem te mostrar o caminho. Né? O caminho em direção ao self. E o caminho em direção ao autoconhecimento, à individuação. Né? Entendo a estrela de Belém como essa, pegando essa dimensão simbólica que estamos trabalhando aqui em termos da psique humana, como o flash, aquela mensagem que veio, né, de dizer alguma coisa para você refletir. Pode ser que agora você não esteja entendendo, mas volte a ela, porque há, talvez ali, uma informação importante. Um flash de E é, consciência ou um insight. e é interessante, porque a gente pensa muito nessa estrela, depois nós vamos colocar a estrela lá no topo da nossa árvore de Natal, né? E ela é uma estrela pequenininha, cadente, ela não é o Sol, então aí é uma pequena iluminação, né? Ela não cega, ela orienta, ela dá o caminho, como você falou.
Então, pensar nessa estrela cadente, o que ela está dizendo para mim, né? Que sentido ela tem dentro de mim, o que ela quer me orientar. Isso mesmo. Cadente, né? É o self mandando um raio, né, lá do arquétipo de cima. Aí, ó, tá aí. O que é que você vai fazer com isso? O que você vai iluminar com esse pouquinho aí? Ilumina alguma coisa, pelo menos, né? Ilumina alguma coisa esse caminho, né? Então, com essa estrelinha de iluminação, eu queria que você sentasse bonitinho aí, aquela sentadinha clássica, né? Vamos sentar, arrumar nossa coluna, arrumar nossos pezinhos paralelos no chão, descansando nossos braços, né? Descansa os braços ou nas pernas ou no assento aqui da cadeira, se você tiver braço, fechando os olhos. Vamos respirar, né? Inspira profundamente e expira, soprando, para esvaziar. Esvazia. Vamos esvaziar 2020. Põe 2020 já ali nos finalmente. Vamos lá, só para 2020, agradecendo 2020, que foi realmente maravilhoso, nos trouxe uma grande lição. Inspira novamente, profundamente, e expira. Assopra, assopra. Vamos assoprar gratidão agora. Gratidão. Profunda gratidão pela lição de 2020. Inspirando novamente, profundamente. Inspira e expira amor. Vamos assoprar amor, muito amor. Vamos pegar aquela luz, aquela estrela que nós colocamos lá em cima da nossa árvore. Ela é a maior luz de verdade. Pega essa luz, olhe para ela com todo carinho nas suas mãos, com os olhinhos fechados. Conversa com a sua luz. Veja qual será ou quais serão as suas tarefas futuras que ela traz. Às vezes não é algo muito grande, não, grandioso, mas uma simples tarefa bem feita se torna uma tarefa grandiosa. Essa luz que está nas suas mãos, leva até o seu peito, coloca no seu coração. A sua estrelinha agora você coloca dentro do seu coração. E deixa ela entrar profundamente no seu ser. E vamos carregar essa luz por onde você for, expandindo essa claridade de amor, mas é uma luz bem fraquinha, não dá para expandir muita luz. Não queira ser o sol, seja apenas uma pequena estrelinha. Por onde você passar, você irá iluminar com essa luz bem singela. Vamos dar inspirar mais uma vez, profundamente, em gratidão, com amor, e expirar. Podemos abrir nossos olhos, desejando a vocês assim um feliz Natal,
com luzinhas, não com muita luz, com luzinhas, né? E um ano novo maravilhoso também, né? Que entremos no ano novo com essa luz que vocês colocaram no seu coração e que ilumine todo o trajeto de 2021. Então, agradeço a presença de vocês, o carinho de vocês estarem junto conosco toda a quinta, né? Você que está aqui no Zoom e você que está aí no YouTube. Tem uma galerinha ali no YouTube também. Agradeço a presença de vocês. Luiz, gratidão por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, né? Amamos a palestra, queremos mais para o ano que vem, se prepare para voltar, né? Voltar e trazer mais conhecimento para nós. E, em nome da Unipaz Goiás, da Hélida e da Leda, agradeço, e de toda a equipe que está aqui, a sua presença e a sua contribuição, né? Mariana, obrigado pela contribuição de hoje. Luiz, agora é você que faz o fechamento. Muito bem, então eu queria dizer da minha alegria de estar com vocês, né? Eu gosto demais da Unipaz, eu dou aula na Unipaz há 20 anos, né? Então eu me sinto muito conectado com essa beleza de trabalho que é proposta pela Unipaz, nessa rede, né, de trabalhos que existem pelo Brasil afora. Muita honra estar aqui com você, muito obrigado, Sônia, a todos aqueles e aquelas que estiveram aqui nos acompanhando. E agora eu vou deixar vocês, então, as minhas palavras vão ser mais um daqueles meus surtos lá, um daqueles meus vídeos. E eu quero fazer este vídeo, os meus votos de boas festas a todos e todas. Tá? Muito obrigado. Mas antes, quando terminar seu vídeo, você espera que você ainda vai ganhar um presentinho nosso aqui, tá, né, bom, gente? Okay. A gente tem uns presentinhos para dar, né? Então vamos lá. Muito bom. Tenhas um lindo dia santo, se quiseres ter, deixa ao lado tudo que aborreça demais. Pare, tenhas um dia santo, faça o que te faz bem. Lembre então de abrir o coração para alguém, pois aqui estás num dia brilhante. Pense a cada instante no bem, esteja em paz, deseja paz, ame muito mais alguém. Lá pra frente, quem sabe novamente, sintas-te em paz. Lembre então de abrir o coração muito mais, e ganhará um lindo dia santo a amar.
esteja em paz, deseja paz, ame muito mais alguém. Lá pra frente, quem sabe novamente, sintas-te em paz. Lembre então de abrir o coração muito mais e ganharás um lindo dia de paz. E ganharás um lindo dia santo, É isso aí. O surto Olha, natalino de 2015. você está recebendo elogios no YouTube, Que bom. então gostaram da sua apresentação, querem ver, vão rever de novo, né? Obrigado. Então, eu acho que é tão bom, e o pessoal também agradecendo, né? A sua presença e a sua apresentação. Daqui a pouco eles começam a mandar mais recados, então a gente vai acompanhando, né? Está lá, para quem quiser rever, está no YouTube da Unipaz, e pode compartilhar, que eu acho que é uma mensagem tão linda e uma live tão gostosa de se assistir que merece ser compartilhada com os amigos. Obrigado. Não só com os amigos, como nós temos que olhar também para aqueles que a gente não gosta, manda para eles também, assim eles também vão ficar mais. Né? Vamos mandar para todas as pessoas, não vamos separar as pessoas entre eu gosto e eu não gosto, vamos separar as pessoas assim. São pessoas que eu conheço aqui, pessoas que eu conheço lá longe, né? E não assim em grupos de gostar ou não gostar. Né? Ela fala muito de você quando você não gosta dela. Então, compartilhem. Eu acho que tudo nós temos que compartilhar, tudo aquilo que é bom para todas as pessoas. Todo mundo tem a possibilidade de mudar, inclusive nós também temos a possibilidade de mudar, né? Então, eu acho que esse é o grande ganho deste ano, é saber que eu posso mudar e vou mudar. Estou mudando, né? Porque se falar vai mudar, vai ficar para o ano que vem. Não, muda esse ano ainda que dá tempo. Né, gente? Gente, estão preparadas aí para mandar para o nosso querido Luiz Eduardo? O que nós vamos mandar para ele? Estão preparadas? Vão preparar as mãozinhas, vão preparar. Então, Vandinha, a gente só vê sua cabecinha branca. Vandinha está lá em Belém, Luiz, está lá em Belém. Assim como a Sara está lá em Uruguaiana, lá no sul, a Vandinha agora apareceu, a Vandinha. A Vandinha está lá em Belém, né? Então, que linda, que saudade de você, amor. Preparando os dedinhos e os beijinhos. Vamos lá, gente? Vamos jogar beijinhos coloridos para o Luiz. Bastante beijinho colorido para o Luiz. Amanda, não estou vendo seus beijinhos, Amanda. E beijinho para todos nós. Para todos nós aqui, para todos nós. Para a Mariane e para toda a nossa equipe. Fiquem em paz. Até breve. Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade. Até mais. Um bom Natal e Ano Novo a todos e todas. Tchau. Tchau.